as redes americanas tiveram de sair do Brasil porque não toleravam mais, não suportavam mais os abusos criminosos do Alexandre de Moraes, todos avalizados pelo Barroso. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma bomba lá dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos quer aplicar lei Magnitsky para o ministro do STF. Está pegando fogo, está bombástico essa informação, essa notícia que acaba de chegar lá dos Estados Unidos. Queria um favorzão de todos vocês, que era seguir o nosso canal, ativar o sininho para não perder a notificação, deixar o seu like, ajuda nós demais aqui na plataforma, deixar o seu comentário, o que está achando do vídeo, de qual cidade você é, para a gente saber onde está chegando o nosso vídeo. Vou comentar no seu comentário e vou deixar o coração também. Vamos aqui deixar os créditos para a Revista Oeste da plataforma YouTube. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo que está pegando fogo, está bombástico. Assiste até o final para você não perder esse conteúdo que está pegando fogo. O Brasil inteiro parou tudo para assistir isso aqui. Sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. E o governo dos Estados Unidos analisa aplicar a lei Magnitsky a mais ministros do Supremo depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo fontes do governo americano, a decisão não é automática e depende de critérios específicos para cada magistrado. A perda de vistos é considerada a medida mais provável, enquanto sanções econômicas exigem um processo mais complexo na Casa Branca. E o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, comentou as sanções aplicadas pelo governo Trump a ministros da Corte. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. Bom, Barroso também negou a existência de qualquer tipo de censura no Brasil. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção. Tá aí, mais uma fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, Piotr, que vai passar o bastão aí na próxima semana para Edson Fachin, lamentando as sanções que foram atribuídas a alguns ministros. Eles já estão com visto cassado, né? E o ministro Alexandre de Moraes, então, na lista da Magnitsky. Eu vou pedir a gentileza de Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, para falar de casos práticos. O que ele acha que aconteceu, por exemplo, naquela conversa do juiz auxiliar Ayrton Vieira com o Talhaferro sobre seja criativo para tentar pegar a Revista Oeste? O que ele acha, por exemplo, da declaração da ministra Carla Lúcia do item de censura até segunda-feira, que não acabou nunca mais em relação à produção da produtora Brasil Paralelo? O que ele acha, por exemplo, de vários jornalistas que perderam, e pessoas e deputados que perderam as redes sociais e não podiam se manifestar? Não é acredite quem quer. O que ele acha do Constantino?
Eu ia chegar no caso prático, e aqui nós temos a palavra de alguém vítima da censura, o Constantino. Então, o ministro Barroso, ele pega nas generalidades e fala assim, olha, os veículos estão aí, olha, as pessoas estão aí. Não, vamos falar de casos práticos e concretos, porque a justiça não trata de generalidades. Todos nós somos censurados. Todo processo tem um número, e tem um nome de quem está sendo ali na condição de acusado. Bom, então... Eu perguntaria ao Constantino, o que você acha dessa declaração do ministro Barroso de que não há censura no país, todo mundo pode falar o que quiser? Eu poderia achar até que é delírio dele, né? Ele repete tanto isso diante do espelho que talvez ele acredite. Mas eu não estou mais tão otimista, não. Eu acho que é cinismo mesmo. Eles sabem muito bem o que estão fazendo, só que ele está preocupado, talvez até o tom de voz traia esse sentimento. Ele está preocupado mesmo em perder a possibilidade dele continuar frequentando o apartamento aqui de quase 5 milhões de dólares em Key Biscayne, né? É disso que se trata no fundo, Já falei. Bom, tá aí o depoimento do Rodrigo Constantino, que se sente na pele. Jovem Pan foi censurada, eu fui censurado, Piotto, Silvio, todos nós. A Oeste não censura, nem vai censurar, mas eles tentaram. Foi desmonetizada por um bom tempo. Isso não significa nada, ele está desconcertado, esse é o termo, com o fato de não poder ir mais ao país preferido. É o país que ele mais gosta de frequentar. Tinha parentes lá, um filho, coisa dessas, e aí? Agora, ele está mentindo. Mentindo. E os americanos recolhem, com essa declaração, mais uma prova de como eles são. Sim. De como eles são. Perder o mané significa o quê? Um juiz parcial, um juiz militante. Derrotamos o bolsonarismo. O juiz militante. Fez parte para ele sabe que não podia fazer o que fez. E agora está chateado porque não sabia da existência, da possibilidade de não poder ir mais ao país preferido. Pois é isso aí. É isso aí. Os americanos sabem, até porque redes americanas tiveram de sair do Brasil porque não toleravam mais, não suportavam mais os abusos criminosos do Alexandre de Moraes, todos avalizados pelo Barroso. E outra, né? Vamos lá. Ele ignora o clima de medo e tensão que o Supremo fez o país passar durante anos ali. Eu adoro citar esse caso. Lamento ter que recorrer à história e lamento pela história, mas é um fato. Eu ouvi de senadores e deputados dizendo: não estou seguro de te dar uma entrevista. Eu trabalhava à época na Jovem Pan. Nós todos temos a Constituição que nos garante a liberdade de expressão. Os parlamentares têm um artigo só deles, é o 55. Nem os parlamentares estavam seguros da liberdade de expressão deles, da liberdade de votos e opiniões. O ministro Barroso ignora esse fato? Não ignora, porque ele não é um sujeito que vive no mundo da lua. Não, ele sabe o que aconteceu. É cínico mesmo. Esse tipo de coisa não dá. De novo, a gente viu o que aconteceu. Sem contar os depoimentos de todas essas plataformas sociais que agora vão se reportar de forma muito clara ao governo americano, de todas as vezes que elas foram chamadas a censurar as pessoas. Censura clara, houve censura, admite e volta atrás. Admite o processo, admite o desvio e corrige-se. Aliás, deviam começar a corrigir pelo julgamento da semana passada, por todas essas prisões arbitrárias. Passem a dizer, digam ao Congresso, já que o Congresso não consegue fazer nada, o Mota e o Alcolumbre não conseguem fazer nada sem permissão do Supremo, autorizem os dois presidentes das duas casas do Congresso a fazer uma anistia ampla, geral e restrita. Não vai ser nem novidade na história brasileira. Pois é, 18 horas 43 minutos. A gente foi, Augusto, nós fomos desmonetizados por 1 ano e 3 meses e fomos alvo de agências de checagem inúmeras durante a pandemia, quando vários assuntos foram interditados do debate público por boa parte da imprensa. Diga. Ele diz que os ministros são vítimas de insultos, ofensas, e a imprensa, que imprensa? A imprensa estatizada só defende. Só defende, ele está se queixando de quem? Dos pouquíssimos jornalistas independentes aí que falam a verdade.
Né? Nós, por exemplo, ofendemos alguma vez? Não. Dissemos a verdade. Se isso é ofensivo para eles, o problema é deles. Consta levantou a mão, quer comentar, Consta? Ele está se referindo a um ou outro editorial pontualmente fazendo uma crítica ao STF. Ele até rebateu um deles, do Estadão, né? Então, veja como ele está mal acostumado. Agora, outra coisa que me causou espanto nessa fala é que se a estratégia dele é essa, para não sofrer uma lei Magnitsky da vida, não parece uma estratégia muito inteligente chamar nas entrelinhas o Trump de burro, né? Ignorante. Quer dizer que o Trump não sabe o que está acontecendo no Brasil. O Trump está cismado com uma coisa e não entendeu nada que acontece no Brasil. Basta ver que não tem censura, deixa de ser idiota, Trump. Agora não me coloque na Magnitsky. É uma estratégia meio esquisita dele. E cada uma das pessoas que perderam as redes sociais, que tiveram contas bloqueadas, seja lá o que for, e eu não sei quantificar essas pessoas, porque tem um monte de inquérito ainda sigiloso, que os advogados não têm acesso no Supremo, cada uma dessas pessoas, o Supremo deveria agora comprovar que não houve essas ações por parte do Supremo, que foi movido, já que é só crime contra a honra, porque é a única coisa que a Constituição prevê, foi movido um processo na primeira instância. E aí um juiz de primeira instância se declarou em algum momento, numa sentença sim ou não, enfim. Não houve isso, tudo ficou parado no Supremo Tribunal Federal, nessa coisa maldita chamada inquérito sigiloso, porque isso é maldito. Nós estamos falando de liberdade de expressão, ninguém está tratando de assuntos de Estado, é assuntos segredos de Estado, das condições militares, de usinas, de infraestrutura brasileira, que em tempos de guerra tudo isso é guardado a sete chaves. Não, era só de liberdade de expressão e crítica. Pois é, a gente fala agora de um outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que decidiu que o Gabinete de Segurança Institucional não fará mais a escolta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Segundo o ministro, o acompanhamento passa a ser feito pela Polícia Penal do Distrito Federal e pela Polícia Federal. A mudança ocorreu depois de o ministro apontar alguns problemas na visita de Bolsonaro ao Hospital DF Star no último domingo. Ele citou como irregularidades o embarque e o desembarque em local errado, a céu aberto e com a presença de populares, além da permanência do ex-presidente durante uma entrevista com o médico Cláudio Birolini. Na ocasião, cerca de 100 apoiadores esperavam o ex-presidente na saída do hospital. E aí, Bolsonaro ficou em silêncio ao lado do médico por mais de 5 minutos, enquanto Cláudio Birolini explicava os procedimentos de retirada de lesões na pele, Consta. A gente está acompanhando aí, vendo essas imagens, né, dessa semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi para o hospital em 2 oportunidades, passou a noite de terça para quarta-feira ali, fazendo alguns procedimentos cirúrgicos, teve mais uma crise de soluço, de pressão alta, e agora essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, aliás, no início da semana ele já tinha dado 24 horas para a polícia se manifestar sobre esses procedimentos, porque na visão do ministro Alexandre de Moraes ele demorou muito para voltar para casa. 5 minutos calado, né, em silêncio, isso aí foi motivo já para essa reação, né? Na verdade, é de novo o grau de sadismo ímpar que Alexandre de Moraes demonstra sentir, ter pelo presidente Bolsonaro. O Paulo Briguet escreveu uma coluna muito boa essa semana, né? O homem que não pode existir. Bolsonaro não pode existir publicamente para Alexandre de Moraes. Se Alexandre de Moraes pudesse, condenava Jair Bolsonaro ao ostracismo, como faziam os gregos antigamente lá em Atenas, né? Desapareça da vida por 10 anos e depois a gente vê o que acontece, né? Ele não se satisfaz em prendê-lo em casa, em colocá-lo sem poder falar com o filho, sem dar entrevista, sem rede social. Ele precisa humilhar, ele precisa espinafrar, ele precisa alfinetar o tempo inteiro o ex-presidente, né? Então, Bolsonaro saiu, ficou calado 5 minutos, e isso é motivo suficiente para rever onde houve erro nessa questão toda, porque isso é inadmissível na cabeça do Alexandre de Moraes. Augusto, você sempre fala que os ministros do Supremo estão vivendo um certo ostracismo, né? Porque não conseguem frequentar ambientes públicos, restaurantes, só querem viajar de jatinho da FAB justamente para evitar o convívio popular. E agora a gente traz essa informação de que essa atitude do presidente Bolsonaro ali de ficar ao lado do médico teria irritado
o ministro Alexandre de Moraes ali, os apoiadores ao lado, acompanhando o ex-presidente? Eles não têm vida social e não sabem, por exemplo, o que é andar sozinho, por rua nenhuma. Eles têm que andar com 8 seguranças em volta. 8. Outro dia eu estava num restaurante, quando entrou o Gilmar Mendes, a turma que ficou esperando ali, se o restaurante fosse servir, quebrava. De tanto acompanhante que tinha. Nem chamou para a mesa. Come separado, só nesse momento. Saiu ali por um canto, foi sei lá para onde, a mesa em que eu estava continuou normalmente ali, numa boa. Tá? E ele é que ficou pouco. É por aí. Agora é o seguinte, o Alexandre de Moraes é o sujeito que vai resolver todos os problemas do Brasil. Né? Ele faz tudo, faz e acontece, a democracia está garantida. Qual é o maior problema da segurança pública brasileira? É o PCC. Combata o PCC. Faça o que o ministro da Justiça acha que é culpa, segundo o ministro da Justiça, o PCC é bem menos perigoso que a turma que usa as armas que o Bolsonaro liberou. Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Moraes em defesa da anistia. O deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou nesta segunda-feira o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas pro anistia. E acho que nesse momento isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma possível candidatura do governo a presidente. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o fio das críticas que venha fazer a Tarcísio, e que enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo político será feita no momento adequado, caso sua inegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele e o governador consideravam Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.